para compor a mesa do painel Armazenamento, Digitalização e Tecnologias que estão transformando o setor. Convido o coordenador estadual da Absolar na Bahia, Santiago Gonzalez. Santiago iniciou sua carreira na Espanha e trabalha há 34 anos na Amara Net Zero, empresa presente em 7 países que atua nos eixos de descarbonização, eletrificação, eficiência energética e digitalização. Atualmente CEO da Amara Net Zero Brasil, o executivo veio ao país no início dos anos 2000 para atuar junto a companhias do setor elétrico que investiram nas concessões de ativos energéticos estatais, como a AES Energisa, CPFL, Equatorial Energisa, Enel e Neoenergia. Convido agora a minha nova amiga, almoçamos juntas, Emanuele Jordão, gerente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE. Seja bem-vinda. Especialista em gestão de projetos, Emanuela tem mais de 20 anos de experiência no Sebrae, onde atuou em projetos de turismo, alimentação, fora do lar e energias renováveis. É pós-graduada em gestão de projetos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em gestão da inovação pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é mestranda em Gestão e Desenvolvimento e Gestão Social pela mesma instituição. Eu vou fazer uma pequena correção. Claro. Essa não sou eu. Meu Deus! Não, eu sou gerente na BVE, eu sou mestre em engenharia de transporte pela UFRJ, atuo há 3 anos na BVE e desde 2019 eu atuo na eletromobilidade. Ah, foi só um teste, amiga. Foi só um teste para saber se você sabia exatamente o seu Eu fui currículo. descontrair. Foi só para descontrair. Produção, eu vou pegar vocês. Vamos lá. Chamo agora o coordenador de vendas da WEG, Lucas Langa. Engenheiro eletricista e especialista em liderança e gestão de equipes, Lucas acumula 15 anos de experiência na WEG, sendo 9 deles dedicados ao setor de energias, com experiências internacionais na África do Sul e na China. Adquiriu uma visão global sobre as novas tendências do mercado de armazenamento de energia, aplicando esse conhecimento para o setor energético brasileiro. Convido agora a Camila Carelli, especialista de produtos de armazenamento de energia da Sungrow. Bem-vinda. Camila é formada em Engenharia de Energia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação em Transição Energética. Atualmente, como especialista de produtos de armazenamento de energia na Sungrow. Chamo para se juntar aos demais painelistas o CEO da First Asset e Crowdfunding, Daniel Jesus. Empreendedor serial com atuação nos setores de varejo, produtos de consumo e energia. Daniel está na vanguarda da inovação no setor energético, estrategista com ampla experiência em negociação, planejamento e desenvolvimento de negócios. É especialista em inovação e parcerias que impulsionam crescimento e transformação. É formado em administração pela UPE e possui MBA pela Northeastern University. Que chique, que time chique, né, gente? Agradeço a todos a presença mais uma vez e eu vou passar a palavra para o Santiago Gonzalez, que será o nosso coordenador e mediador. Boa tarde a todos. Ser o panelista depois do almoço tem esses inconvenientes que estão com um pouco de sono todo mundo, mas o melhor do evento de hoje é que o tema, eu creio que mais assim, é na boca de todos que está tirando o ruim que da medida provisória 1304 é o armazenamento e os sistemas de BESS.
toda a parte de digitalização e a mobilidade elétrica. E quando a gente fez a composição do painel, eu fiquei muito feliz de que tivéssemos assim pessoas que poderiam nos influenciar muito. Eu vou fazer uma apresentação rápida, que a gente se atrasou e senão a fila não anda, para que possamos um pouco contextualizar, mas os protagonistas do painel realmente vão ser vocês que nos vão a trazer 4 assuntos muito importantes, certo? Nosso trabalho é sofrido, vocês conhecem, então vou agilizar aqui para podermos avançar. A gente pegou para, não sei se vocês conhecem, o plano decenal da EPE. Ele é muito interessante porque ele faz uma projeção de tudo o que vai ocorrer nessa estratégia de crescimento de um país. Como vocês sabem, sem energia um país não cresce. Eu fiquei feliz de que Guilherme falou dessa iniciativa aqui em Pernambuco do governo de fazer essa otimização desse plano decenal. Para mim não tinha que ser decenal, tinha que ser trianual e revisado cada 2 anos, porque as coisas mudam muito rápido. Mas nesta última revisão de julho, se não me equivoco, houve uma coisa muito importante, e é que todos os sistemas de armazenamento que antes eram excluídos como parte da solução, eles começaram a aparecer. Ele projeta um crescimento nos sistemas de armazenamento como se isso fosse, por dizer assim, a próxima página das energias renováveis. Esses sistemas de armazenamento vão servir tanto para os sistemas eólicos como para os sistemas fotovoltaicos, sejam descentralizadas ou seja DGD. Então é uma coisa que temos que estar muito atento. Padilha, creio que foi ontem ou anteontem, o ministro, ele comentou que o leilão de armazenamento que era tão esperado e que vem se retrasando, vai sair. Acredito que vai sair o decreto para que possa começar a ter a definição, porque é impossível em um tempo tão reduzido que exista um leilão e toda a normativa. Mas tomara que isso se agilize, porque realmente para a gente no crescimento vai ser muito importante. Como falei, foi a primeira vez que mencionaram ali com 800 megas, que isso faz parte desse crescimento ao futuro. Isso é muito relevante e é estratégico para o país. Os sistemas de armazenamento, vocês veem que entre eólica e centralizada tem ali quase 22.000 megas. Isso de fato vai ocorrer e os investidores vão a colocar dinheiro única e exclusivamente se resolverem todos os problemas de curtailment. Una parte de esos problemas pode ser resolvido con os sistemas de armazenamento, entón eu creo que é un sinal moito positivo. Lógicamente ten que ter, como falamos de mañá, seguranza jurídica. Hoxe é incerto, entón non quero polemizar en ese asunto, mas o que é un fato é que os sistemas de armazenamento eles son parte da solución. Eles não são um produto, eles são realmente uma peça estratégica que tanto a EP como o ENS poderiam utilizar, operar com eles e fazer parte do sistema. E a demora que você vai ter em construir linhas de transmissão, ela poderia ser suprida sem nenhum óbice com sistemas de armazenamento grandes. Para vocês terem uma ideia, em Chile, no ano passado, tinham um problema similar, conseguiram chegar em um entendimento entre o governo, ANEEL e o EPE, por dizer assim, colocaram 3 gigas de baterias. 3 gigas em um ano. Isso com uma iniciativa de meses. Aqui, essa ordem e progresso realmente não é tão fácil e as discussões que tem entre os distintos órgãos, elas atrapalham, não ajudam e colocam dificuldades. E isso é uma pena. Os sistemas de armazenamento, para quem não conhece um sistema BESS, em Sienai, é como explicar de uma forma simples, é como uma geladeira, um fosfree de 570 litros que pesa 3 toneladas. Então é muito curioso, porque as pessoas pensam que é uma coisa fácil. Ele é um produto que ele atende diferentes coisas. O mais básico, por exemplo, colocar frequência de tensão, deslocamento de punta e fora de punta, aquele peak shaving, quando você dá partida num motor e explode a conta de energia, tudo isso são funcionalidades que ele funciona. Ele ajudaria precisamente nas redes de transmissão e distribuição para resolver esses problemas que a gente comentou. Todo o que é gerenciamento de geração, para suavizar essa curva de geração, tem diferentes funcionalidades, mas temos que entender que os sistemas BESS não é um produto. A bateria é uma commodity. Ali é controle de eletrônica e controle de potência.
que quer dizer isso? Que quando você comercializa um produto onde é uma solução eletrônica, você não vende um produto. Você vai ter que entender do sector, da tarifa, de como funciona um modelo de negócio, quais são as características de consumo, e você tem que ser um consultor de assessoria e consultoria de eficiência energética. Você não vai vender um produto. Não, não funciona dessa forma. A gente tem as particularidades da regulamentação. Eu acredito que ela vai ser, nessa situação das medidas provisórias, uma saída. Não duvido que isso vai demorar muito. A Resolução Normativa 1030 regulamenta esses serviços auxiliares e estabelece os procedimentos e a prestação de remuneração. Todo serviço como control secundário de frequência, suporte de potência reativa por compensadores síncronos, todos isso tem que existir as regras claras para ter essa segurança jurídica e poder fazer investimentos. E a Resolução 1062, que extendió fornecimiento de potencia reactiva remunerada a cualquier tecnología de geração e autorizou testes de sandbox regulatorio para aprimorar os serviços. Elas são parte da solução, isso é fato. Mas para um mercado de energias fotovoltaicas, temos que ter atenção e o cuidado com o conhecimento. A engenharia é, como eu digo, a base do setor fotovoltaico. Então, aqui não existe como você comprar uma RT ou vender uma RT de projetos de instalação. Aqui a competência do engenheiro e valorizar a engenharia é fundamental. Você não pode pegar uma massa de dados de uma indústria e dizer, vou fazer aqui um estudo para o senhor e aqui vou te atender com um mês. Não funciona dessa forma. Você vai ter um bocado de horas para se debruçar, entender as características de consumo, conhecer seu histórico, se tem sazonalidade, se não tem, se ele está no mercado livre, se é uma tarifa 4 verde, se é azul, e você vai ter que desenhar a solução para ele. Então você não pode prostituir a engenharia. Isso não pode ser de graça. Você vai ter que ter uma estratégia, tanto comercial como de engenharia, porque você vai gastar muito tempo, os boletos motivacionais vão chegar no final de mês e você não vai ter como faturar. Não é como um sistema residencial, são vendas que demoram bastante tempo. Essas áreas, a gente comentou aqui algumas, Guilherme comentou, o secretário, que vai ter uma torre de investimentos aqui em Pernambuco de 6 bilhões. Os sistemas de armazenamento, eles trazem a eletrificação. Então, nós que somos integradores e atuamos em uma parte desse universo, temos que começar a diversificar. Se autoconsumo IGD vai ser prejudicado, temos que diversificar outras atividades. Não podemos fazer apenas aquelas. Se há uma oportunidade na eletrificação de crescimento, temos que olhar para elas, começar a fazer subestação, começar a adequar sistemas elétricos de prédios para poder utilizar essas novas cargas que vão a suportar. Vai ter mobilidade elétrica, onde muitos prédios não estão preparados para poder fazer isso. Toda a parte de data center que a gente comentou é uma oportunidade significativa e, para mim, a página, por dizer assim, da GD, aquelas usinas de GD1 que a gente tem, a hibridação dos parques, sejam eles eólicos, sejam fotovoltaicos, de verdade, no momento que isso esteja regularizado, é fato que essa próxima página de nosso negócio. E temos que estar preparados. Tem, se chama revamping ou retrofit, eu acho que são todas as usinas de GD1 que a gente colocou aqueles módulos de canalha de polissilício e estão com 7, 8, 10 anos. Vai ter que trocar os inversores e, se há regulamentação, os sistemas BES de armazenamento vai ser um negócio da zorra, porque você vai poder injetar à noite energia. Então você vai repaginar essa usina, você vai ir a esses investidores, muitos são clientes de vocês de muitos anos, e com isso você consegue repotencializar a usina, colocar sistemas de armazenamento e ter um retorno de payback que com esse CAPEX é muito atrativo. Para vocês terem uma ideia, as baterias, em contra de muitos dos negócios, elas estão caindo 10% cada 3 meses. Então, assim, é um negócio que cada vez fica muito mais atrativo. Tem estados que as funções básicas de punta e fora de punta, elas se pagam em 2 anos e meio, aproximadamente, para vocês terem uma ideia. Então, realmente é um negócio muito atrativo que a gente tem que explorar. Toda a parte de digitalização, e falaremos um pouquinho aqui com nosso amigo Daniel, é uma realidade. A inteligência artificial hoje
Quem não brincou com as crianças ali de tirar uma foto e descaracterizar alguém? É uma coisa muito simples. Pois toda a parte da inteligência hoje nos negócios é muito importante e não podemos deixar de olhar para elas. Temos sistemas que nos ajudam na negociação e previsão, na gestão da rede, robôs em operação e manutenção, tem ciências que estudam como vai acontecer as mudanças quando você coloca ali um sistema para poder verificar análises de tendência, ajudam em infinidade de coisas. Então é algo que a gente não pode deixar de olhar. A digitalização e a inteligência artificial, elas são parte do processo para sermos mais eficientes e mais eficazes. Não há como fugir delas, e é uma coisa que nessa competência, desse esforço contínuo da educação, da formação, temos que olhar para ela porque ela vai fazer parte da solução. Aqui são os próximos eventos, para não me estender e deixar aqui a nossos colegas da apresentação, vamos a começar as falas com eles. Eu queria convidar aqui a Manuela para que possamos agilizar o tempo, Manuela. Que Manuela nos vai falar de um negócio muito interessante que são os carros elétricos e como a mobilidade nos está ajudando aqui a crescer no país. Boa tarde. Tem uma apresentação. Trocaram o nome da senhora, mas a apresentação não é certa. Não, Para ficar... tá no meu currículo, mas ela também é muito. Tá ótimo, sem problema algum. Primeiro, eu queria agradecer, né, em nome da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABVES, de estar participando desse meeting aqui no Nordeste. É minha primeira vez aqui em Recife, né? E é muito importante a gente ter essa sinergia das associações, porque a gente, de certa forma, nós estamos falando em mercados que têm uma total comunicação, né? Parece que nós estamos falando de energia solar, estamos falando em eletromobilidade, sim, porque nós estamos conectados, querendo ou não, estamos juntos nessa. E primeiro aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente a BVE, para quem não conhece. A BVE é uma associação que ano que vem completa 20 anos de mercado. Ela abrange todo o ecossistema da eletromobilidade, então a gente trabalha com grupos de trabalho em pesados, que são fabricantes de caminhões e de ônibus, os leves, que são as montadoras que nós temos, GWM, BYD, temos GM. Então, vários fabricantes de veículos se encontram hoje lá na BVE. Nós temos os levíssimos, né, que são as bikes elétricas, os patinetes, lá temos os fabricantes, temos importadores, que também estão lá com a gente na associação. Temos um grupo de componentes, onde a WEG participa. Aliás, a WEG é uma empresa muito atuante dentro da BVE em vários grupos. E temos um grupo enorme de infraestrutura, vou dizer que mais de 50% da BVE hoje é formada pela infraestrutura, porque a infraestrutura é uma mola propulsora da eletromobilidade, né? Como é que a gente vai ter eletromobilidade se a gente não tiver infraestrutura? E quando a gente está falando em infraestrutura, a gente está falando em energia, né? Então, e temos um grupo de mobilidade urbana, onde a gente tenta se conectar com empresas para a questão de transporte nas cidades, eletrificação de frotas, trazer a mobilidade elétrica junto à mobilidade urbana. A BVE compõe várias empresas, então nós temos grandes empresas, até startups, então a gente tenta trazer e abraçar esse mercado que hoje é um mercado recente, novo para a gente, né? E que tem lutado também, tem suas lutas, assim como aqui vocês têm aqui na Bisolar. Para vocês terem uma ideia de como esse mercado da eletromobilidade, eu trouxe alguns números, tá? Nós temos um BI no site da BVE, que vocês podem encontrar várias informações, é só acessar a parte da BVE Data, mas aqui hoje a BVE tem uma série histórica que começa em 2012 e vai até o mês passado. Então hoje nós estamos chegando perto dos 600 mil veículos eletrificados no país, tá? De janeiro a setembro deste ano, nós já vendemos 147 mil, nós estamos muito próximos, talvez a gente bata os 200 mil veículos eletrificados. E aqui, quando eu estou falando eletrificados para vocês, eu estou falando em veículos 100% elétricos, eu estou falando em elétricos plug-ins, que são os PHIVs, aqueles que a gente precisa de gasolina e pode utilizar ou ele no modo elétrico ou a gasolina. Estou falando dos híbridos puros ou híbridos flexes, que são os veículos da Toyota principalmente.
E aí a gente vai começar a ver o nosso mercado interagindo. De 2012 a setembro de 25, 64% dos veículos vendidos no país eletrificados foram elétricos plug-ins. Então, ou seja, nós estamos acompanhando uma tendência do mercado mundial, então nós não estamos fora, nós vendemos elétricos, né, porque alguns países nem contabilizam, se a gente for falar em questão de microhíbridos ou híbridos, relatórios da IEA pegam mais a questão só dos elétricos. Então, a gente está dentro do contexto da eletromobilidade. E aí, o último levantamento que a BVE tem em parceria com uma empresa chamada Tupi Mobilidade, que é uma empresa associada à BVE, e faz esse levantamento dos eletropostos no país, nós temos 16.880 eletropostos públicos e semipúblicos, né? Então, o que seriam esses públicos e semipúblicos? Os públicos são os que a gente encontra em alguns hubs que tem, e alguns públicos, semipúblicos, a gente vai ter em shoppings, a gente vai ter em centros comerciais, que são esses. Eu vou passar rápido porque já me sinalizou. E aí eu só queria contextualizar para vocês aonde que a gente se encontra aqui no Nordeste. Eu ouvi umas falas e a gente tem... O Nordeste hoje é a segunda região que mais vende veículos elétricos no país, né? Nós estamos numa região que é muito propensa a esse mercado, né? Então, a gente tem o Sudeste, que é puxado totalmente por São Paulo, né? E aí é o epicentro do movimento, então ônibus elétricos, carros elétricos estão lá, mas nós estamos aqui numa região que vende muito, muito veículo elétrico. E aí, na verdade, ela se encontra na terceira posição quando a gente inclui os plugins, né? E aí ela está aí bem par e passo com o Sul, mas isso põe a região que a gente se encontra aqui no mercado, no rol aí das vendas dos veículos, né? Então, isso é muito importante para vocês como setor de energia, né? De energia fotovoltaica, com total sinergia com questão de sistemas de carregamento veicular. E para a gente é muito bom a gente olhar isso e ver que algumas coisas saem de alguns centros, né, que às vezes ficam Sudeste, o Sul não, o Nordeste está bem presente. Aqui eu trouxe uma exibição rápida de como encontram-se esses eletropostos divididos, né? Aqui 20% desses eletropostos se encontram aqui na região Nordeste. E aí, a primeira fala do Ronaldo me trouxe muito uma situação que eu vou falar de sistema de carregadores, e nós, como associação, também temos algumas dores, né? E nesse momento, uma das principais dores que a gente enfrenta lá é a questão de segurança, né? Ano passado nós tivemos uma chamada pública do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que culminou com a criação de uma liga do Corpo de Bombeiros de todo o Brasil, chamada Liga Bom, que foi ela que fez a última diretriz, alguns de vocês devem ter tido acesso e lido. E aí a gente tem a nossa dor no momento é a questão da segurança e da instalação dos sistemas de carregamento veicular em edificações, e principalmente nas edificações já existentes, né? Porque nas edificações que estão a serem construídas é muito mais fácil você colocar novas regras e exigir, mas imagine você pedir no prédio, você chegar para o seu síndico, comprei um veículo, agora vamos pôr um sprinkler aí. Ele vai falar, aí eu não vou pôr. É a primeira coisa que ele vai falar para você. E aí, na verdade, a gente vê que algumas situações, como contou o Brice, a gente tem, às vezes, um inimigo aí que a gente não entende, está oculto, e a gente precisa entender, né? E eu acho que é muito importante a gente entender que o técnico ele precisa estar sempre sobreposto, ainda mais quando a gente está falando de sistemas em setores como o nosso, o técnico precisa prevalecer, o conhecimento técnico é necessário, né? A gente precisa das políticas públicas, mas elas são feitas com bases em estudos, em conhecimento técnico, ou deveriam ser, né? Que nós temos. E aí, só para contextualizar, um sistema de carregamento veicular, a importância dele, né? É ele que move o veículo elétrico, 100% elétrico, principalmente, né? Então, a gente está aí falando do abastecimento dele. É ele que vai, é a energia que vai fazer com que ele alimente a bateria e se movimente. Nós temos alguns modos de carregamento, né?
Temos 4 modos de carregamento e temos alguns tipos de conectores. Na BVE, a gente tem um grupo de trabalho ligado ao Inmetro. E aí, o Inmetro veio com essa questão de padronização dos conectores. Aliás, o Inmetro ele não pode padronizar, ele não pode determinar que tipo de carregador vamos utilizar, mas ele pode indicar e sinalizar. Então, deveria ter sido resolvido ontem, ter finalizado, porque é uma demanda do Inmetro para a COP30, mas, na verdade, ficou previamente acertado que serão aceitos os tipos de conectores que são padrões internacionais. E aí, nesse ponto, o que nós temos hoje de padrões internacionais que podem ter o aval do Inmetro, e já há empresas que fazem a certificação, é o tipo 2, que é o padrão europeu, né, e o CCS2 também. Então, o CHAdeMO é japonês, então não há conversa, né, para ser o padrão internacional. O GBT é padrão chinês, também não. Então, ficamos com o tipo 2 no momento que temos. É um tipo 2 a recomendação e o CCS2. E aí, quanto a normas, né, o tema do painel é normas e boas práticas. E as normas nós temos, né? Eu acho que quando a gente fala em segurança de sistema de carregamento veicular, ou como foi chamado na diretriz da Liga Bom, de SAVE, que é o Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos, normas nós temos, padrões temos, né? A gente tem a 5410, a gente tem a 1719, a IEC 68151, todas essas normas são relacionadas para que sistemas de carregamento veicular sejam implementados, sejam eles nas edificações, sejam em qual lugar forem instalados, eles existem um padrão a ser seguido por normas da ABNT, né? Nós temos uma norma que se conecta a 16690, que se complementa a 5410. Então, nós estamos ligados e, na verdade, essas normativas já estão aí. Então, a gente não tem que reinventar a roda, ela está aí, a norma está aí, ela é para ser seguida. E aí, vem as nossas dores. Nós tivemos a diretriz da Liga Bom, que em determinadas edificações acaba inviabilizando a instalação, e aí isso faz com que a gente, você se imagina como um proprietário de veículo elétrico, que somente tem você no seu prédio, como é que você vai, de certa forma, falar para o síndico que você quer? Você tem que enfrentar uma maré muito grande para conseguir colocar o seu veículo, colocar o seu ponto de recarga ali. E aí a recomendação, e isso está na norma, não é novo, é que sejam o modo 3 e 4, né? Então tomadas não são permitidas, enfim, não há nada novo, há o que está na norma. E aí, aqui nós temos uma parte naufrágio e aqui é o posicionamento da BVE, porque, na verdade, o que a gente observa em determinados momentos é que o executivo ele se sobrepõe ao técnico, ele arbitra ele monta decretos, né, publica decretos que inviabilizam o processo, se torna uma discriminação à tecnologia. Aqui eu estou falando para vocês de sistemas de carregamento veicular. Nós temos associados na BVE que já praticam a coadoção, ou seja, então você como integrador que tem a sua empresa, eu quero adicionar mais algum novo negócio, eu posso ter a infraestrutura, eu posso me conectar, eu estou conectado com a eletromobilidade. Então, quando saem normativas assim, eles nos inviabilizam o crescimento de um outro mercado que está gerando emprego, que gera sustentabilidade, né? Então, assim, é importante a gente entender que essa questão do executivo ele não pode se sobrepor ao técnico. E é isso que lá na BVE a gente busca constantemente e de forma incansável fazer atuando junto, né, a todas as esferas que a gente possa estar atuando e agindo. Rapidamente, para finalizar, na Europa a gente já tem essa questão da coadoção, né, muito, muito forte, né?
Em alguns mercados, há uma sinalização que, em horários de pico, há uma redução de até de 70% da energia nas concessionárias que você pode utilizar a energia fotovoltaica para alimentar. E aí, quando a gente breca, né? Quando a gente esbarra, a gente vê normativas ou decreto, medidas provisórias que vão inviabilizar o aumento de uma tarifa, como o setor está sofrendo agora, ou lá na BVE uma questão da gente ter um problema de segurança, a gente vê que a gente vai cortando, a gente vai cortando a alimentação do sistema, a gente vai podando. A gente podia chegar à questão de smart grids, ou seja, a gente tem uma tendência a levar, a gente está numa curva de conhecimento, como foi dito mais cedo, né? Isso na academia a gente vê muito a curva do conhecimento e a gente está crescendo nela ainda. Então a gente tem muito ainda a aprender, mas é preciso que a gente de fato é, se, se posicione e aí consiga colocar o técnico, e eu friso muito isso, porque contra algumas coisas, contra as normas, contra o certo, não tem argumento, não deveria haver o argumento do executivo, mas a gente está aqui para matar um leão por dia, né? Então, é mais ou menos isso. E, por fim, as boas práticas que estão sugeridas, que se encontram dentro das normas, né, para a gente adotar um sistema de carregamento veicular, né? Tanto boas práticas de instalação, quanto boas práticas de uso para os sistemas de carregamento veicular. Tá bom? Obrigada. Eu quero agradecer em nome da Besolar, a Associação dos Veículos Elétricos, ela nos vai apoiar nessa luta que temos na medida provisória, fazendo um ofício. Igualmente, a gente fará para a senhora outro ofício desde a Besolar apoiando vocês. As dores que a senhora traz, elas são compartilhadas pela gente. Imagina quando a Liga Bon saiba que uma bateria pesa 3 toneladas, se coloca em um lugar e pode ter um fogo nela. Vai ser uma luta que vamos a enfrentar, vamos a matar um leão de cada vez, não podemos assassinar a natureza de vez, mas são situações realmente difíceis e eu entendo perfeitamente que esse sofrimento exista, mas tenho certeza que a gente vai encontrar as soluções porque já existem em outros lugares do mundo. Sim, e só para destacar, quando a chamada pública do Corpo de Bombeiros foi aberta, tanto a BVE, quanto o Sinduscom, quanto o Secov promoveram todo o conhecimento necessário ao Corpo de Bombeiros. Mas o documento não foi seguido. Não foi. E o Sinduscom, só para a gente saber, olha onde ele nos posicionou, há 5 laboratórios de testes de sistemas de carregamento no mundo para testar questões de carregamento em veículos elétricos, incêndios. E o Sinduscom, junto com o Secov, construiu um laboratório desse em Franco da Rocha para o Corpo de Bombeiros, para que todos os testes, todas as dúvidas e todas as informações necessárias sejam obtidas. Agradeço muito pela apresentação da senhora. Fica claro que com 200.000 veículos, os carregadores elétricos é uma oportunidade para o nosso setor e para as empresas que trabalham nelas. A senhora fez esses comentários dos conectores e é muito importante porque isso já foi um problema no mundo e tem precificações diferentes. A apresentação da senhora vai ser disponibilizada depois e todos poderão baixar. Eu vou combinar agora Lucas. Lucas, ele veio do sul, veio da China, mas ele vai ficar aqui no Nordeste, então vai caprichar e ele nos vai apresentar as soluções de off-grids aqui da WEG. Lucas, por favor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de vocês, agradecer novamente a Besolar pelo convite, né? E hoje o tema que eu trouxe para vocês é sobre soluções off-grid para o mercado de geração distribuída, né? Então, a gente vem vendo nos últimos anos toda essa dificuldade. A gente vê, na verdade, em todo esse mercado de transição energética, a gente tem um tipo de dificuldade, né? Emanuele comentou agora, tem também dificuldade muito grande em relação a veículos elétricos. Então, a gente trouxe para vocês outro tipo de solução, o que vocês podem estar buscando também, além do convencional, né, que seria sistema fotovoltaico conectado à rede, tem também a possibilidade e tem muitos clientes que têm essa solução que vocês podem estar apresentando essa solução, né? Então, o off-grid ele encaixa muito bem com a bateria, então a gente vê que a bateria
como já foi comentado, né, o custo dela vem caindo consideravelmente ano a ano, e também tem outras soluções, não necessariamente com o uso de baterias, né, que a gente chama de microgrids, né? Elas podem ter associação de bateria, porém pode ser redes com inversores, com geradores a diesel e a própria rede também. Então, falando um pouco de informações de mercado, né? Hoje o assunto aqui já foi trago vários desses assuntos. Então, políticas internacionais incentivando o mercado, né? A gente vê que o Brasil está um pouco na contramão do mundo. Outras partes do mundo estão incentivando, dando benefício para os consumidores que estão colocando baterias. Então, por exemplo, Tailândia, Austrália, que tinham incentivos para fotovoltaica. Esse incentivo da fotovoltaica, ela termina, porém, o governo está incentivando agora o uso da bateria. Então, os clientes que já tinham a instalação do fotovoltaico, hoje eles podem também ter a possibilidade de estar colocando a bateria. E no mundo é algo muito real isso aí da questão da bateria, né? Então, por isso que vem tendo um aumento muito grande da demanda desses mercados. O Brasil também, a gente já vê um crescimento bastante significativo, e com isso o que a gente tem, né? Redução da matéria-prima, porque a exploração ela começa a ser numa escala maior, redução do custo de fabricação. Então, quanto mais os fabricantes eles fabricam, a gente tem essa redução devido ao volume, né? Então, isso já complementa também em relação à redução dos preços. Grande demanda de fornecimento de energia, o que já veio, o que já foi falado aqui também, data center. Então, isso aí vai entrar muito forte também a questão de bateria, o porquê, né? Hoje, a matriz do Brasil, e também em questão de rede elétrica, a gente é muito deficitário ainda. Então, como que a gente pode complementar todo esse aumento de energia? Então, a gente vai precisar de fontes renováveis e, com certeza, também a questão de armazenamento de energia, né? A gente falando de dados, então são conteúdos muito sensíveis que a gente não pode ter uma variação de rede, a gente não pode ter uma queda de energia. Então, a bateria vai entrar muito bem para controlar toda essa questão de qualidade de energia e ser um backup também para esses data centers, né? E também entra problemas com os clientes com problemas de rede, dificuldade. Isso aí entra no residencial com queda de energia, no agro é muito forte. Então, qual que foi a ideia nossa, né? Trazer cases que a WEG já fez para vocês verem que esse mercado ele já está crescendo, ele já tem mercado, e quais os clientes onde vocês vão buscar essa solução, né? Porque armazenamento off-grid, a gente não está falando de vender um simples kit on-grid. Então, precisa de uma engenharia, precisa do estudo. Então, a gente não vai vender somente o equipamento, a gente vai vender uma solução, né? Então, eu trouxe case para vocês falando dessa solução. Então, a gente vê as oportunidades e desafios também. Microgrids, como eu comentei para vocês. Então, o microgrid, ele vai além de bateria, a gente pode ter uma rede com geradores a diesel e solar. Então, o que é o microgrid, né? É o cliente, por exemplo, numa fazenda, ter a própria rede dele sem depender da concessionária. Então, atuando 3 fontes, às vezes 4 fontes de energia, para estar suprindo toda essa energia. O crescimento do agronegócio, então, o crescimento do agronegócio hoje está no top 3, a dificuldade do crescimento está em relação à qualidade de energia. Aqui no Nordeste, a gente tem muitas grandes fazendas, grandes latifúndios, onde não tem mais demanda para o produtor crescer, não consegue mais o fornecimento de energia, e quem tem essa demanda, a qualidade é péssima de rede, é muito péssima. Então, tem também essa possibilidade, mais uma questão de oportunidade, né? Mobilidade elétrica, então entra aí, é um assunto que está sendo muito bem falado também. O que acontece? Para uma residência, ok, é possível colocar um carregador. Se a gente for pensar em prédios com vários apartamentos, aí começa a ficar um pouco mais complicado. Imagina 100 pessoas querer colocar carregador e ligar ao mesmo tempo. Aí já começa a ter um aumento de demanda, troca do padrão. Então, o que a gente pode estar trazendo também, né? A questão da bateria e a questão de arbitrar também essa energia no próprio carregador. E locais isolados, que aí entra mesmo o puro off-grid, onde a gente pode ter a geração, o armazenamento para o uso, né? E quais que são as nossas dificuldades, né? Identificação do cliente.
É o que a gente vê lá da WEG, o cliente, o integrador, ele vem estudando, ele vem buscando informações, porém ele não sabe para qual cliente ofertar essa solução. Tem a solução, ele entende como é que funciona, porém ele não encontra cliente. Então eu vou trazer aqui para vocês também onde estão esses clientes, né? Como vocês podem estar procurando, né? Projetos personalizados e engenheirados e capacitação de integradores, né? O que o Santiago comentou, vai ser diferente da venda de um sistema fotovoltaico, porque antes o cliente final ele tinha 20 cotações, uma empresa só que tinha todo o trabalho de engenharia, fazer o trabalho do estudo da conta de energia do cliente, o estudo do telhado, montava um orçamento totalmente focado em engenharia e esse cliente final solicitava para outras empresas e o cara simplesmente copiava a quantidade de módulos, inversor e instalava. Da bateria é um pouco mais complicado. Pode até ter o mesmo equipamento, porém quem for instalar não vai saber a questão de gerenciamento da energia, quais as cargas que vão ser conectadas, tem toda a eletrônica por trás também. Então, é um desafio, a WEG está aí para ajudar, a gente vem fazendo algumas promoções de kits híbridos, a gente está fazendo uma série de treinamentos ao redor do Brasil, de soluções híbridas residenciais, soluções industriais, e também trazendo todo esse portfólio aí dos cases que a gente já tem sucesso, né? Então, falando um pouco das soluções, parece que a apresentação ela deu uma bagunçada, mas vamos lá. Esse aqui é um caso de agronegócio. Então, eu trouxe 3 casos de agronegócio, porque Nordeste aqui, interior da Bahia, interior do Maranhão, a gente tem muito agronegócio, né? Esse aqui, por exemplo, é um case na Bahia. Então, o que foi feito, né? Qual que era o desafio do cliente final? Estabilidade de rede, ele estava no fim de linha, né? E ele utilizava geradores a diesel para suprir essa necessidade. Então, ele tinha um alto custo com manutenção e um alto custo com diesel. A gente falando em fazendas, eles precisam ter tanques de diesel, então isso aí entra mais uma questão também ambiental, que ele tem que ter licença para ter esses tanques de diesel, né? E a solução da WEG foi a primeira fase, o solar, e a segunda fase, um BESS, para estar regulando essa rede, né? Então, foi instalada essa planta no meio mesmo da fazenda para estar fornecendo a energia dos pivôs de irrigação. Então, esse é um tipo de solução, muitos provavelmente já têm clientes no agronegócio, né, e podem estar levando esse tipo de solução também. Outro case também de irrigação, então esse case aqui é um caso sem infraestrutura de rede e aqui é 100% off-grid. Então foi instalado um inversor de frequência, onde a alimentação deles são feitos por módulos fotovoltaicos. Então como é que funciona? Esse piscinão que vocês veem na foto é a reserva, é o pulmão para a parte de irrigação. Então desse piscinão é enviado para os pivôs de irrigação. Tem um motor, um motobomba, lá na parte da captação da água que alimenta esses piscinões. Então é 100% off-grid, ele opera aí de 6 a 7 horas por dia. Se chove, não vai operar, mas se chover o produtor ele não vai precisar de irrigação também, né? Então isso aí é um case, a gente tem vários assim ao redor do Brasil desse tipo de case de puramente off-grid. Outro case aqui é de um tratador, esse aqui é outro case puramente off-grid, com inversores de frequência. Então, esse case, ele é de um tratador que ele vai estar operando, ele vai estar alimentando 4 motores para estar fazendo essa distribuição da ração para o gado, né? A gente tem um inversor híbrido, mais 2 baterias de 5 kW, né? Então, nesse caso, o cliente ele tinha dificuldade por ser um local remoto, então, com essa solução da WEG, ele ficou praticamente livre de rede também. Falando de cases de indústrias agora, né? Então, um case de indústria aqui, onde a WEG instalou solar e BESS também, devido ao alto consumo de diesel. Então, aqui, a parte da estabilidade da rede do cliente, ele fazia diesel em horário de ponta, fora ponta. Então, o BESS ele entra para complementar também.
Na questão da mobilidade elétrica, né? Aquele case que eu comentei para vocês, a gente pensar num condomínio com 100 moradores, uma solução seria um BES. Então aqui é um case, um exemplo, né? De estação de recarga de ônibus. Então precisa ficar a noite inteira os ônibus carregando, porém não tem essa infraestrutura de rede. Então é utilizado baterias para fazer o carregamento desses ônibus. Durante o dia, a rede quem alimenta essas baterias de formas em horários diferentes, né? E à noite todos os ônibus eles podem ser carregados simultaneamente. Cases de locais remotos, então, por exemplo, aqui o de Noronha. Então, Noronha é uma ilha totalmente hoje que depende basicamente de geração a diesel. Então, Noronha ele vem muito forte com essa questão de renováveis. Então, com a parte de solar, parte de bateria, veículos elétricos também. Noronha pretende trocar toda a frota dela da ilha por veículos elétricos. E outro case que ficou conhecido no Brasil também foi um case em parceria com a Natura. Então, esse aqui é um case totalmente em local isolado. Eles tinham geradores a gasolina e geradores a diesel. Então, foi colocado um sistema solar de 40 kW e um sistema de baterias de 40 kW também. Para finalizar, pessoal, a gente tem uma novidade para vocês. Então, depois de muito tempo, a gente conseguiu a aprovação de trazer o centro de distribuição aqui para o Nordeste. A gente ficava muito longe de vocês, dos clientes lá do Sul, para atender aqui no Nordeste, né? E ano que vem a gente vai estar aqui, fica próximo aqui a Recife, em Jabotão dos Guararapes. Então, a inauguração vai ser em janeiro. As operações iniciam em fevereiro, né? Então a gente vai ter toda a equipe comercial aqui para estar atendendo vocês, equipe de faturamento, expedição. Então é uma novidade aí, que é uma luta que a gente vem aí desde uns 6 anos atrás para conseguir aprovar. E felizmente esse ano a gente conseguiu. Então ano que vem todos vocês estão convidados a nos visitar, fazer uma visita aí na nossa inauguração, que a gente vai estar mais próximo de vocês. Obrigado, pessoal. Lucas, eu admiro a WEG, além dela ser 100% brasileira, o que é impressionante é essa capacidade e a resiliência que tem, porque esos sistemas off-grid, para quem conhece um pouco, eles são lugares inóspitos, não é uma coisa muito fácil. Mas isso que falamos aqui, essa engenharia e essa competência no off-grid, às vezes não, eu diria que quase sempre não é valorizada pelos clientes finais. Embora o agronegócio seja um segmento muito bom, a gente vê sistemas off-grid que muitos engenheiros colocam os painéis no chão, não dão valor para ligar uma bomba e não pode ser assim. Tem que ter soluções realmente onde a engenharia seja valorizada e os produtos sejam valorizados. E há clientes para isso, como você colocou, o mais difícil é que quem comercializa os produtos tenha essa competência. Eu sei que WEG faz um investimento significativo nessa capacitação dos integradores para poder saber vender esses produtos. Isso é uma coisa realmente muito boa. O centro de distribuição no Nordeste melhor ainda, que assim todo mundo vai conseguir ser abastecido com muita mais celeridade e tendo um suporte, como você diz, muito melhor para o mercado. Então, Obrigado. parabéns. Essa é a ideia principal, né? A gente preza muito, desde quando a gente começou com a distribuição dos equipamentos, foi o treinamento dos clientes, né? Então, lá quando começou mesmo o boom do solar em 2018, a gente tinha essas conversas falando sobre dimensionamento de sistema fotovoltaico, coisas simples que hoje todo mundo já domina, né? E hoje a gente vê que a gente está na transição de 17 para 18 na questão de baterias, onde o pessoal tem essa dificuldade de fazer toda a parte do dimensionamento e de apresentar a solução, né? Então, por isso que a gente está investindo pesado na capacitação dos integradores nossos, porque se o nosso integrador não for capacitado, a gente não vai conseguir vender o equipamento também, não vai vender a solução. Então, como a WEG preza muito pelo nome dela, a gente não quer ver um cliente final na mão porque um instalador nosso não conseguiu fornecer solução, né? Então essa é a ideia principal. Muito bom, parabéns. Bom, vamos a convidar agora aqui a nossa amiga Camila. Camila é pequena, mas tem uma experiência em sistemas de armazenamento gigantesca. Então, Camila, por favor, Obrigada. ela nos vai apresentar um pouco toda a parte das soluções de armazenamento de carga. Oi, pessoal, prazer. Primeiro agradecer ao convite. Acabou sendo um pouco de última hora, mas deu certo.
eu não estou aqui para repetir o que todo mundo falou, né? Eu acho que, como fornecedor, todo fornecedor ele tem o papel, né? Assim como a WEG, de espalhar o nosso conhecimento, de agir onde a gente vê a solução, né? Onde que a gente vê que a solução se encaixa. E a minha ideia aqui é, trazer um pouco, explicar um pouco mais as soluções que fazem sentido aqui para a região. Vou passar um pouco de forma rápida, porque, de novo, não vou repetir o que todo mundo falou para ficar um pouco no tédio. Pessoal, então, de novo, né? A ideia aqui é falar um pouco das aplicações que a gente vê como potencial aqui para essa região. Todo mundo sabe o que é backup, acredito eu. Então, ao invés de explicar um pouco, eu vou falar de cases que a gente também vem trabalhando, que a gente vê no mercado e que a gente vê que faz sentido vender essa solução. Então, de novo, né? O backup, ele serve para pessoas que estão conectadas na rede. Aonde a gente busca esse tipo de cliente? A gente busca esse cliente onde a rede é fraca, clientes que estão no final da linha da concessionária, que tem aprofundamento de tensão e assim por diante. Nesse meio, a gente está conversando, né? Está tratando com uma indústria, e essa indústria, ela tem uma fritadeira, tá? Então, é uma indústria alimentícia, ela tem uma fritadeira, e toda vez que a rede cai, seja por 1 segundo, 2 segundos, essa fritadeira, ela queima. Então, o que acontece? O cliente ele tem perda de produto, porque ele perdeu a sua fritadeira, porque ela queimou. E além dele perder a fritadeira, ele perde todo o produto que está dentro da fritadeira. Então, ele perde equipamento, ele perde produção, e além dele perder produção, ele tem que parar a máquina para tirar todo aquele alimento que está lá dentro, limpar a máquina. Enfim, aonde que deve ser vendido o BES? O BES ele é vendido em cima da economia que a gente traz para o cliente, tá? Então, aqui é um case perfeito de backup para a gente colocar os sistemas de armazenamento de energia. Estou falando aqui da indústria alimentícia, mas existem diversas outras indústrias que passam por esse mesmo problema. Aqui, como o nosso companheiro comentou, as micro-redes hoje, elas estão, como eu posso falar? Elas são uma das principais soluções que eu acabo enxergando para o mercado. Então, de forma básica, micro-rede é uma rede que é formada por diversos tipos de fontes, sejam elas renováveis ou não renováveis. Aonde a bateria ela entra? A bateria ela entra para complementar o sistema, tá? Então, em micro-redes, é muito difícil a gente falar que ó, a bateria ela vai operar por 8 horas, 9 horas, né? Os clientes sempre chegam assim para mim. Camila, eu tenho um sistema. Aqui? Tá. Eu tenho um sistema e. Então, micro-rede, vamos lá. Então, o que eu vejo dos clientes que chegam para a gente, né? E é ali que a gente tem que romper esse conhecimento. Os clientes, eles estão achando que a bateria, ela vem para resolver 100% do problema, né? Qual que é o problema? É o gasto elevado com diesel, digamos assim. A bateria ela vem para complementar o sistema como um todo. Então, o que a gente quer? A gente quer reduzir os gastos com o diesel. Se a gente conseguir acabar com ele, ótimo. Mas isso é muito difícil, porque hoje as baterias, sim, elas estão diminuindo o seu preço, elas estão ficando mais baratas, mas elas ainda não são 100% acessíveis. Então, o nosso papel, até como fornecedor, é conseguir auxiliar o nosso cliente final a dimensionar todo o sistema, né? Para bem dimensionado ele conseguir vender esse sistema no final. Então, a microrrede ela está aí, a gente consegue colocar microrrede em agronegócio, a gente consegue colocar microrrede até mesmo em indústria, que quer expandir a sua indústria, porém a rede da concessionária não tem demanda o suficiente para fornecer energia, então a gente coloca esses tipos de microrrede. O autoconsumo é muito ligado à microrrede, né? E aí, aqui, eu acho que hoje, para a região, a menina dos olhos é a arbitragem de energia, tá? Aqui a arbitragem de energia na região, ela faz muito sentido, porque o delta tarifário, né? Ou seja, a diferença de custo da energia para o horário ponta e para o horário fora ponta, ele é muito alto. Então, quando a gente vende a bateria em cima da economia que o cliente vai ter no horário ponta. Hoje eu estou vendo muitos clientes que ligam, né, a indústria no horário ponto, o comércio no horário ponta e acabam consumindo essa energia. Ou eu vejo até clientes que, ao invés de ligar
na concessionária, no horário ponto, eles preferem colocar geradores a diesel. Então, o que a gente faz? A gente coloca a bateria, de novo, para atuar em cima da diminuição do consumo que ele vai ter. Hoje, a Sungrow, tá? Ela trabalha com baterias maiores, né, digamos assim. Hoje as baterias elas podem ser residenciais, C&Is ou de utility. C&I é comércio e indústria e utility são aplicações como leilão, que a gente comentou aqui na frente, que são baterias realmente muito maiores. Hoje, então, a Sungrow ela está indo mais para essa linha de C&I e de utility, e a bateria, então, que a gente está trazendo aqui para o C&I é a bateria que a gente chama de Power Stack, tá? Essa bateria, ela é uma bateria extremamente complexa. Então, lá dentro da bateria, a gente já tem o PCS, né, que é o inversor da bateria. Lá dentro, a gente já está falando de um sistema de resfriamento que passa por todos os equipamentos, seja pela célula, seja pelo PCS. Um diferencial aqui do nosso sistema é que a gente tem um EMS lá dentro, né? Então, o que esse EMS faz? Tudo aquilo que eu falei de fazer, por exemplo, arbitragem de energia. A arbitragem de energia, para você conseguir instalar esse sistema e para esse sistema funcionar de fato, a bateria ela tem que ser um sistema inteligente, né? Se ela não é um sistema inteligente, a gente tem que contratar equipamentos além da bateria para fazer todo esse trabalho. Qual que é o trabalho? O trabalho é o sistema entender que, chegou 6 horas da noite, alguém tem que desligar a minha carga da rede da concessionária e ligar essa carga na minha bateria. Quem que faz isso? Quem controla isso? Então, o MS ele auxilia em todo esse processo. Para complementar até um pouco a fala que foi trazida aqui, hoje a Sungrow está se importando muito em ensinar e fazer o dimensionamento correto de todos esses sistemas, tá? Então, eu falo isso porque os clientes eles acabam chegando para mim, né? Eu fico ali como na parte de auxílio técnico de todo o processo. Então, muitas vezes vem uns dimensionamentos que não fazem sentido algum. O que a gente faz, né? O que eu faço como Sungrow? Eu sento, eu marco uma reunião com o cliente, eu tento entender a aplicação e a partir da aplicação a gente está auxiliando no dimensionamento do sistema como um todo, tá? Porque é isso, eu acho que vai muito do nosso papel de fornecedor de espalhar a palavra daquilo que a gente conhece. Bom, tem todas essas aplicações, então realmente o BES está crescendo, o mercado está crescendo e existe mercado. Então, até complementando um pouco a fala dos amigos, é que eu trouxe aqui, né? Então a gente realmente está instalando uma frota gigantesca de carros elétricos, ônibus elétricos, mas existe também a dificuldade de, como que a gente vai carregar? Existe energia para carregar? Existe energia barata para carregar esses ônibus, esses carros? Cara, existe. O que a gente consegue fazer? A gente consegue colocar uma microrrede acoplada a esses carregadores elétricos. Será que a rede da concessionária está muito barata, está muito cara para a gente colocar esse sistema? Será que não vale a pena a gente colocar um solar acoplado com uma bateria? São esses estudos que a gente ajuda. Então, a gente ajuda na viabilidade financeira, a gente ajuda na viabilidade técnica do processo, tá? Bom, aqui na verdade é um gráfico que simplesmente mostra o que todo mundo falou. As baterias elas estão ficando baratas, né? Então, só do ano de 2023 para o ano de 2024, a gente teve uma redução de 40% no sistema como um todo, né? E esse número de 2024 para 2025 agora já deu uma bela de uma baixada. Então, assim, para finalizar, a gente está aqui para ajudar. A gente se coloca à disposição. A gente se coloca à disposição para ajudar, tá? A gente vai sempre ajudar na parte do dimensionamento. Não é só a bateria que a gente vende, né? Para o sistema funcionar, primeiro eu preciso entender se a minha bateria vai te ajudar. Então, a gente não manda nenhum tipo de proposta comercial ou proposta técnica sem afirmar que antes a minha bateria ela vai funcionar, tá bom? Então, acredito que seja isso. Vou estar aqui até o final do evento. Qualquer dúvida, é só me chamar.
Obrigada, pessoal. Camila, muito obrigado. As pessoas que já temos muitos anos de experiência, quando você fala de eletrônica de controle e de potência, vocês não podem confiar em qualquer equipamento. Vocês têm que confiar primeiro nas empresas. Vocês têm aqui no palco duas empresas como WEG e Sungrow, onde são empresas que, além de estar há muitos anos no mercado, a integração dos eletrônicos com o sistema BESS, eles são deles mesmos. Uma coisa que você pode perguntar a qualquer fabricante de bateria diz: olha, e o PCS é teu? O MS é teu? Tem funcionalidades, como Camila trouxe aqui, de backup, que muitas vezes não atendem e o fabricante não vai falar para você. Se não há essa função, ele diz: não, backup faz. Só que você tem que comprar um acessório que custa $40.000 para poder fazer essa função. Aí você diz: pô, você não me falou isso no início. Então, nos fabricantes de baterias há muita diferença entre eles. Vocês têm que tomar esse cuidado, porque sem isso, vocês vão ter um problemão com o cliente. E é a RT da pessoa que está ali, a imagem de tua empresa e teu nome o que vai ficar exposto. Se essa competência técnica não existe na segurança de ter um suporte na eletrônica e no controle com o fabricante, você está perdido. Imagina uma UTI onde você dá a funcionalidade de backup, você coloca para ele que em 3 milissegundos vai conectar se falta energia e o gestor de energia do hospital liga para você e diz: olha, morreu um paciente aqui na UTI porque não ligou a bateria. E você vai fazer o quê? Você diz: vou ligar para o cara da China e amanhã retorno para o senhor. Então vocês não podem, por muito atrativo que economicamente seja o preço da bateria, que como Camila e Lucas falaram, ele está caindo absurdamente, você tem que confiar na empresa. Não é porque o vendedor seja bom de papo que você vai fazer ou porque o preço seja barato. A segurança neste segmento da engenharia é fundamental e você só faz isso com equipamentos confiáveis e com empresas confiáveis. Então, muitíssimo obrigado, Camila, pela tua apresentação. Agora só Jesus salva. Bora, Daniela, aqui para poder nos apresentar uma. Eu conheço já a Daniela há alguns anos. Eles trouxeram uma solução para as usinas e para os sistemas de funding totalmente digitalizada e pioneira com token. Mas eu vou dizer que, Daniel, por favor, você nos apresente essa criatividade genuína e pernambucana, por favor. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Bom, primeiro queria agradecer a minha apresentadora aqui. Só faltou falar que eu sou do esporte, recifense de coração, tenho 2 filhos, casado, só faltou isso, o resto estava tudo certo. Agradecer a B Solar pelo convite, certo? É muito bom estar aqui falando sobre a nossa empresa e sobre inovação e convidá-los também para participar do Hack and Play. Não sei se vocês sabem, dia 15, 16 e 17, está tendo aqui em Recife um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do Brasil. Você sabe que nós recifenses somos muito bairristas, né? Tudo nosso é o maior, né? Em tudo. Dizem que se você for para a Lua, né, para o espaço, você só consegue ver as pirâmides do Egito, a muralha da China e a Avenida Caxangá, que é a maior avenida em linha reta do mundo, tá certo? Então, mas brincadeiras à parte, vamos falar aqui um pouquinho dos negócios, né? Então, como foi bem dito aí pela própria Ilma, eu sou um empreendedor serial, um startupeiro de carteirinha, e aí já vem a primeira provocação para a gente aqui. Vocês sabiam que, em termos de Energitech, o Brasil tem um número baixíssimo de empresas e startups pensando nisso? A gente precisa acelerar esse negócio. Em termos de fintech, a gente só tem 250 no Brasil todo, e se a gente olhar fintechs, tem 1.500. Então, a Energitech é muito abaixo do que a gente poderia estar fazendo. Então, é uma provocação para a gente começar a pensar que energia tem inovação, e inovação não vem só das grandes, vem das startups também. E aí, eu sou CEO da FIST.
Fist, para vocês entenderem, é uma plataforma digital que une investidores a clientes finais através da usina compartilhada. Só que a gente faz isso tudo de forma muito digital, desde a captação do investidor, que é feita através de crowdfunding tokenizado, então blockchain, tecnologia muito interessante, né? Eu brinco que a blockchain é a máquina da verdade. Ela é um livro-registro digital onde a gente, de forma transparente, imutável, não duplicável, registra todas as transações e todo mundo ali está vendo tudo que está acontecendo. Então, ela gera confiança entre dois desconhecidos. Então, é muito importante essa blockchain nesse negócio. E na parte de captação do cliente final, a gente usa IA, a gente usa um monte de algoritmos para controlar os créditos, etc., a bilhetagem. Então, a gente faz isso de forma muito digital e é o que nos diferencia no mercado. Então, quando a gente vai falar de transformação digital, a coisa mais importante é integrar uma tecnologia que é meio para usá-la em todas as áreas da empresa, impactando de modo que ela gere valor para os nossos clientes. Clientes esses internos e o cliente final, o consumidor. Então, a transformação digital, ela sai desse aspecto só de TI para ser um aspecto estratégico e de toda empresa. Você sai dos silos de cada um ali, marketing, supply chain, comercial e operações, e vai para o centro do cliente, onde tem um time de front que cuida do cliente, tem um time de back que toca o piano, que arrasta o piano, e tem um middle que faz o link entre esses dois e faz a gestão. Então, gente, hoje, transformação digital tem que gerar valor. E quando gera valor, você tem que monetizar esse valor e distribuir esse valor. E como é que a gente distribui esse valor? Justamente para quem coordena bem isso. Então, vamos ver o caso da Amazon. Você, em 2, 3 toques, consegue comprar um produto e ele chega no mesmo dia na sua casa. Essa coordenação entre os fornecedores, a logística e a entrega na sua casa é feita pela Amazon e ela morde o maior pedaço dessa cadeia de valor. Então, aqui é a mesma coisa. A gente pensou hoje no nosso negócio como plataforma digital porque a gente quer acelerar e criar valor para os nossos clientes e investidores. E aí eu não vou demorar muito nessa tela, porque todo mundo falou um pouquinho desses 4Ds aí, né? Falou-se muito de descarbonização, e a nossa matriz já é muito privilegiada. Falou-se muito de descentralização, porque a GT proporciona isso, apesar que vocês sabem que a gente está muito distante de alguns países, como a Austrália. A Austrália hoje, ela para cada três casas, uma está com solar. Então veja que a distribuição é muito maior. A gente viu na apresentação da própria BV que só 5% das unidades de consumo no Brasil, né, alguns estados com 7, com 8, outros com 4, 2, mas a média é 5. Então a gente está 6 vezes menor do que a Austrália. Então, essa descentralização vai acelerar. E quando ela acelera, a democratização vem, porque aí a escala e a produção fica mais barata, vai dando mais acesso às pessoas montarem seus sistemas, né? E aí a gente consegue dar acesso a todo residência, a todo consumidor a montar o seu sistema. A gente vê a democratização também no Mercado Livre. O Mercado Livre começou com as grandes contas de alta tensão, já está na média e provavelmente no ano que vem já vai estar na baixa tensão. A gente vê com a usina compartilhada que o cara que não tem um terreno ou não tem o investimento para fazer a sua própria usina, ele consegue um desconto com energia renovável. Então, todos esses acessos são muito importantes. E a gente, no crowdfunding, que para quem não conhece crowdfunding nada mais é do que uma vaquinha. E a gente faz essa vaquinha de forma tokenizada, ou seja, botando nesse livro digital que chama-se blockchain. E aí, com R$1.000, com R$100,
você consegue investir numa usina que custaria 100 mil, 200 mil, 500 mil, milhões, não interessa. Você tem rendimentos de 17% a 25% ao ano, investindo seu pedacinho lá, seu milzinho, seus R$ 100. Então, é outra democratização importante e acesso que a gente dá. E a digitalização, né, gente? Tudo isso acontece porque tem tecnologia no meio para acelerar tudo isso. Surfamos a onda da internet, estamos surfando a onda da inteligência artificial, estamos surfando a IoT, aqui é muito importante, e a própria blockchain, como eu falei anteriormente. E aqui, panorama rápido do Brasil, né? No começo dos anos 2000, a gente começa com solar, com eólica, GD, avançamos para o armazenamento e baterias, que está acontecendo agora junto com os veículos elétricos, e provavelmente vamos chegar às micro-redes, que foi falado também muito bem aqui, e os recursos de energia descentralizados, né? Indo para essa pauta de recursos de energia descentralizados, nós vamos poder chegar a micro-regiões onde tem o consumidor, tem o produtor puro, tem o prosumidor, o cara que produz, consome, e o excesso dele ele consegue vender na rede. E aí, junto com isso, pode ter inteligência artificial que pode acionar os curtailments de forma inteligente naquela micro-região, fazendo com que todo isso registrado em blockchain, e aí todo mundo tem seu extratozinho no final do mês. Quem paga, quem recebe, o curtailment feito com inteligência, a concessionária deixa de entrar na térmica e paga aos produtores por isso, quando ela travar o cara ou mandar para ele colocar numa bateria. Enfim, dá para fazer um grande sistema usando a tecnologia que temos hoje e as inovações que existem hoje. Certo? Aqui eu não vou demorar muito, porque são algumas coisas que a nossa empresa faz. Depois, na apresentação, vocês vão ter em mãos e vão poder olhar, mas é da cadeia toda, desde você originar o negócio, conseguir o investidor, até a pilhetagem do cliente, a gente usa tecnologia. Pra você ter uma ideia, a gente hoje já está com aproximadamente 10 megas e tem 2 funcionários, para vocês verem o que é fazer mais com menos, né? E, por último, acabando aqui a nossa apresentação, eu gosto muito dessa frase do livro The Coming Wave, do Mustafa, que é um ex-executivo da Google, e ele fala, vocês que são engenheiros e gostam de fórmula, né? Que a fórmula é vida mais inteligência. Inteligências, leia-se, humana e artificial, juntas, convivendo e coordenadas juntas, vezes energia, que é aqui o nosso setor, né? Porque, como vocês falaram aqui, data center, LLM, tudo que você pensar, hoje gasta muita energia. O meu relógio, o seu iPad, tudo aqui, cada vez mais, vai estar usando energia e, consequentemente, isso é igual à nossa civilização moderna. Então, muito obrigado a todos, e era isso que eu queria passar para vocês hoje. Daniel, muito obrigado. Eu conheço um pouco a atividade que vocês fazem e Márcio, que é outro sócio de Daniel, eles são 2 pessoas fantásticas, mas eu só tenho uma dúvida, Daniel, como funciona esse processo de crowdfunding? Ele é fácil, simples? Como funciona? Sim, sim. O crowdfunding funciona em 3 grandes etapas. A primeira é a originação, né, o design do negócio. Então, o empresário vem para a gente, mostra o negócio dele, o unit economics, a gente vê se tem viabilidade. E aí, vai para uma segunda fase de estruturação, e essa estruturação tem 3 componentes: jurídico, para fitúcia, né? Os caras estão investindo e precisam ter segurança daquilo; tecnológica, que é montar os smart contracts, montar o token e colocar na blockchain; e, por último, a de business, é como envelopar aquele negócio, mostrando os riscos, todos os disclaimers, para que os investidores façam com segurança
o investimento no negócio. Então, basicamente, e aí, por último, a gente distribui isso em algumas plataformas que têm milhões de investidores de criptoativos. Então, é assim que se funciona. A gente origina, estrutura e distribui. É assim. Só falta fazer a mineração agora do. Bom, a gente já passou um pouquinho do tempo. Dona Manuela, a senhora falou mais que ninguém, então eu vou fazer 2 perguntas aqui para eles dois. Das perguntas que nos mandaram aqui, Lucas, foram direcionadas mais para as dois. Eu vou escolher 2 para ambos, certo? Para você, Lucas, você acredita que como integrador pode encontrar clientes? Você falou um pouquinho da formação, da capacitação, mas como um integrador pode vender baterias? Certo. O principal, como a gente comentou, é ele tendo esse conhecimento, ele já vai saber onde ele pode aplicar esse produto, né? Mas muito dos integradores já tem esse cliente em sua própria carteira. Por exemplo, vendeu há anos atrás um residencial. Então, para que ir buscar novos clientes, né? Pode ir ofertar para esse cliente que tu já tem, tu já conquistou, ofertar o sistema de bateria, principalmente em regiões onde a qualidade de energia é ruim, falta muita energia. E em indústrias, por exemplo, no passado a gente vendia grandes usinas para indústrias, alto consumo em cima de telhado, e só que de 3 anos para cá mudou muito essa questão de legislação de energia, né? Então, a gente tem cases onde era instalado a energia, o cliente ele era também do Mercado Livre, e o que acontece? Pode ser que já mudou o perfil de consumo desse cliente, pode entrar uma bateria para fazer o peak shaving, por exemplo, como a Camila comentou, ou entrar a bateria para estar auxiliando também na questão de qualidade de energia, indústria. A gente vê muito isso. A questão do BES, ela entra em determinados pontos muito mais como um filtro para a indústria. A gente tem um case muito interessante, tanto na Nissin como na Bauducco, onde o custo de perda de produção deles era muito maior, porque dava uma queda mínima de energia, era imperceptível, porém, para toda a parte de eletrônica da indústria, CLP desligava. Então, até restartar, ligar o CLP, fazer todo o controle novamente, tirar, por exemplo, da Bauducco a fornada que já tinha das bolachas no forno e fazer todo o processo, era perda aí de 6 horas. Então, praticamente todo um turno perdido. Então, não era só uma piscada de energia, não era só o backup, né? Então, tem esse ganho por trás que é um ganho que ele, querendo ou não, é um pouco imensurável, né? É tu ter essa segurança realmente da energia. Então, os integradores já têm esses clientes. É só avaliar todo o hall de clientes já existente e oferecer essa nova solução, né? Não tem um segredo, vai ser um novo cliente totalmente diferente do que a gente já vinha trabalhando, né? Basicamente é o mesmo, somente ofertar essa nova solução. Camila, e você, Sangro, como está apoiando aos integradores, aos distribuidores? Como ela está atuando nesse segmento de BES? Tá. Desculpa, só complementando um pouco a fala do Lucas, assim, as soluções que a bateria traz, a gente acabou de mostrar, né? Então, a gente melhora a qualidade de rede e a gente economiza energia. Um ponto simples, né? Onde o integrador ele pode ir direto, pega aquele cliente que está na sua carteira, né? Ou até que não tá, e você sabe que ele tem um tipo de consumo diferenciado e ele consome muito na ponta. Pô, aquele cliente que consome muito na ponta é super fazível você fazer um estudo de viabilidade financeira. Pô, vamos tentar trocar esse consumo na ponta, 0 consumo na ponta e coloca um custo da bateria. Será que vale a pena? Aí é um ponto direto de como você fazer isso. E aí entra muito em como a Sungrow ela está ajudando, né? A gente tem esses estudos, né? Então a gente sabe aonde esse delta tarifário que eu comentei, né? Que é onde os consumidores estão consumindo muito na ponta, a gente sabe onde eles estão. Então, a gente ajuda o integrador exatamente nessa forma. A gente mostra onde eles estão, a gente ajuda a fazer o dimensionamento. Então, eu falo isso porque sou eu que faço, tá? Então, eu ajudo a fazer todo o dimensionamento, seja dimensionamento de solar,
seja de dimensionamento só de solar ou bateria, ou só de bateria. Então, a gente ajuda isso e a gente vê se dá viabilidade financeira. E a gente é extremamente direto, porque eu não vou vender bateria se a bateria não fizer sentido para o cliente final de vocês. Então, eu não vou colocar a bateria a mais, eu não vou colocar a bateria a menos. A gente ajuda ali no processo como um todo, sabe? Desde conseguir originar esse cliente, maturar esse cliente e ajudar na venda final. Perfeito. Bom, para poder encerrar o painel, que a fila tem que andar, eu só vou fazer uma recomendação dos 4 pilares que temos aqui. Primeiro, que a digitalização faz parte do processo e nas energias fotovoltaicas ter uma eficiência e eficácia além da solução da engenharia, a parte da digitalização. Para todo o setor fotovoltaico, a mobilidade elétrica, ela é algo que faz parte, então estamos juntos mesmos, vamos a contribuir, mas estar atentos nesse tipo de soluções, os produtos e as particularidades normativas que elas vão evoluindo. E na parte de armazenamento, acredito que, como falamos, não é uma venda de produto. Então, as empresas que trabalham no sector, elas precisam ter uma competência no sentido da capacitação para ser realmente assessores e consultores de eficiência energética. Como produtos, já citei várias coisas para vocês entender o monitoramento de um sistema de baterias. Você tem infinidade de particularidades que essa incompatibilidade da bateria com um inversor pode trazer dores de cabeça e custos ocultos. Toda a parte dos sistemas de armazenamento são 3 toneladas de lítio que vocês movimentam. Isso não é carga seca. Se você não faz um site survey onde vai instalar uma bateria, você pode inviabilizar todo o teu esforço comercial, porque não dá para poder colocar, não dá para embutir em um prédio, em um estacionamento, em um lugar fechado. Então, você realmente tem que estar muito atentos a essas particularidades e, de verdade, vocês trabalhem com empresas que vocês tenham total confiança e que elas façam integralmente a solução de armazenamento. Se o PCS faz um chinês, a bateria faz outro, a célula outro, a possibilidade de você ter um problema no futuro é gigantesco e essa imagem de vocês e o nome do CREA de vocês que estão nesses projetos, tá bom?